Antes de abrir as nossas Bíblias, eu gostaria que nós fizéssemos mais uma oração. Sentado mesmo com os irmãos estão, eu gostaria que os irmãos inclinassem a cabeça. Querido Deus, Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, nós viemos nesta noite, Pai, para Te glorificar e para Te exaltar. E para que o Teu santo nome, Pai querido, Pai amado, seja propagado, e seja falado, e seja pronunciado. Para que todos venham saber, Pai, quem é o Senhor e a grandeza do Teu poder. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, acampa os Teus anjos guerreiros neste lugar, Pai. E tira, meu Deus e meu Pai, todo o peso, Senhor, todo o fardo, Senhor, toda seta, Senhor, toda oração contrária, Pai, tudo aquilo que vem, Pai querido, Pai amado, para fazer com que esse culto não venha romper, Senhor. Ó Deus, nós sabemos, Pai querido, Pai amado, que nós estamos cansados, Senhor, sim, nós estamos, mas o Senhor é aquele que renova as nossas forças, o Senhor é aquele que tira de nós, Pai, todo o peso, todo o fardo, todo o cansaço, tudo, Pai querido, Pai amado, que o Senhor venha nos visitando agora, que o Senhor dê ordem aos Teus anjos a nosso respeito nesta noite, que eles estejam aqui, Pai querido, Pai amado, em favor das nossas causas, em favor, meu Deus, meu Pai, da Tua obra, Senhor, da Tua igreja. Nessa noite nós oramos, Pai, para que seja dissipado todo o principado, toda a potestade, toda a hoste espiritual da maldade, todo o domínio espiritual, meu Deus, meu Pai, que está sobre este lugar, e que o Teu Espírito Santo tenha liberdade, Pai, para agir nas vidas, para agir nos corações, em nome de Jesus. Amém? Gostaria que os irmãos abrissem a palavra em Mateus, no capítulo 26. Capítulo 26, versículo 36. Amém? A palavra do Senhor está intitulada Jesus no Getsêmani. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Amém? Hoje, pelo Espírito Santo, nós vamos falar de morte e de ressurreição. Porque a palavra do Senhor aqui, quando conta a história de Jesus, do caminho, da Via Crucis, do Getsêmani, e de quando ele se prostrou ali para que o cálice passasse dele. Jesus estava nos ensinando a morrer. Porque hoje o Espírito Santo falava comigo quando eu disse ao Senhor que eu não sabia o que eu ia ministrar para a igreja. Que Ele, na verdade, quer falar de ressurreição. Mas não tem como falar de ressurreição se não houver morte. Porque se nós não morrermos, nós não seremos ressuscitados ou vivificados, como em algumas traduções diz na palavra do Senhor. Então aqui, Jesus não precisava morrer para o pecado porque Ele é santo. Mas conveio ao Senhor entregá-lo, como está escrito em Isaías 53, como foi ministrado aqui nessa noite. Maravilhoso conselheiro, príncipe da paz.
que veio sem parecer nem formosura, mas veio para que nós tivéssemos vida. Quando eu faço um paralelo com as nossas vidas a respeito da morte, a respeito do caminho que nos leva à morte, muitas vezes nós não temos dobrado os nossos joelhos para falar como Jesus falou, com tanta sabedoria. E isso me intriga, sabe? Isso assim me incomoda. O Espírito Santo, ele gera em mim assim uma sensação de inutilidade até. Porque Jesus se colocou na posição que Deus queria que ele estivesse. E a Bíblia diz que ele sentia dor e ele se angustiava muito. Então, na verdade, Jesus queria que o cálice fosse passado dele, assim como muitas vezes nós queremos que o cálice seja passado de nós. Jesus, ele se angustiou e ele chorou e ele chamou Pedro, Tiago e João e eles não conseguiram vigiar com ele. Eles não conseguiram ficar ali acordados com ele enquanto ele se retirava 1 hora para orar. E muitas vezes nós queremos que as outras pessoas estejam conosco, vigiando, enquanto nós oramos. Mas o mistério que Deus tem conosco não é com elas. E às vezes o Senhor quer que nós vigiemos sozinhos, só nós e o Espírito Santo, para que nós tenhamos uma intimidade maior com o Senhor. Eu me lembro que no culto do domingo passado, quando a pastora Jaqueline pegou o microfone para abrir o culto, eu tinha me sentado, e aí eu me ajoelhei, e eu falei assim para o Espírito Santo: eu não tenho nada para falar. Eu não tenho nada para falar para o Senhor, porque tudo que eu tinha que falar eu já falei, mas eu vou dobrar o joelho mesmo assim. E aí, se saiu alguma coisa, é isso mesmo. E eu dobrei o joelho ali, e eu fiquei uns 30 ou 40 minutos de joelhos dobrados, orando. E eu vou dar uma dica para você hoje, de quando você quer morrer, ou de quando você pelo menos reconhece que você precisa morrer, e você se chega diante de Deus e você não tem nada para falar. Eu comecei a confessar: Senhor, o Senhor me perdoa porque eu não tenho nada para falar. Senhor, o Senhor me perdoa porque o Senhor me criou a sua imagem e semelhança, mas eu não estou dando conta nem de te agradecer. Senhor, me perdoa porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu sou aquilo outro. E eu fui listando igreja, quase que eu não levantei, de tanto pecado ali que eu confessei. E onde que eu estou querendo chegar com isso? A morte é um processo doloroso. A morte é um processo de transformação. Porque nós não morremos da noite para o dia, nós morremos aos poucos. E então é como se todos os dias nós estivéssemos ali renunciando a algumas coisas na nossa vida. Porque a morte também é feita de renúncias. E eu vejo que Deus está muitas vezes criando situações para nos fazer renunciar a algumas coisas que nós não queremos. Jesus não queria renunciar à vida ali, embora Deus já tivesse revelado a ele o plano maior daquilo. E muitas vezes nós passamos situações onde nós precisamos morrer, ainda que Deus não tenha revelado qual é o plano vindouro, qual é o planejamento, qual é a estratégia, qual é o modelo que Ele quer. Porque nem sempre Deus fala para nós todas as coisas. Nem sempre Deus nos dá satisfações, até porque Ele não precisa. Somos nós que precisamos dEle. Muitas vezes nós não recebemos esse consolo no sentido de saber o que é que vai acontecer. Por exemplo, hoje nós tivemos aqui a presença da Leide, né, que está desenganada pelos médicos e tal. Existe um propósito maior nisso. Como existe um propósito maior na vida da Bianca Toledo. Como existe um propósito maior na minha vida e existe um propósito maior na vida do irmão Dário. E existe um propósito maior na vida de cada um de nós que estamos aqui, porque ninguém passa as coisas de graça, igreja. Ninguém simplesmente passa porque Deus não está fazendo nada e vai deixar a gente passar. Deus tem muita coisa para fazer. Eu imagino que Deus é muito ocupado. Deus é muito ocupado, até foi falado aqui hoje, o que nós estamos fazendo para chamar a atenção de Deus, para que Ele se mova em compaixão, porque Jesus, Ele se move em compaixão. A Bíblia diz que Ele chorou quando Lázaro morreu, quando Ele se encontrou com a família de Lázaro, Ele chorou porque Ele se compadeceu. A Bíblia cita outras palavras, onde Ele moveu de íntima compaixão. Deus moveu-se de íntima compaixão por Jesus, mas era preciso a cruz. Então, eu quero dizer para você que Deus, Ele tem se movido de íntima compaixão por cada um de nós.
E Ele tem colhido as nossas lágrimas em taças. E quando as taças estiverem cheias, elas vão transbordar as bênçãos da nossa vida. Mas enquanto nós derramamos as lágrimas, a palavra do Senhor diz que aqueles que semeiam com lágrimas, com júbilo ceifarão. Nós ceifaremos com alegria aquilo que nós estamos plantando no Senhor. Aquilo que nós estamos plantando no altar do Senhor. Aquilo que para nós é sacrifício e que talvez para o outro não seja, mas para nós é a morte. Para nós é arrancar a pele, como eu digo, e vai lá e põe uma sodinha. Jesus, mas está doendo, está doendo, está doendo, está doendo. Só mais um pouquinho. Aí você vem na igreja, recebe da parte do Senhor, dá uma renovada, dá uma alegrada. E aí amanhã acontece alguma coisa pior do que todos os outros dias. Morte. Morte. Morte do ego, morte do orgulho. Morte da carne. Morte da incredulidade, porque Deus permite as situações difíceis sim, para que nós possamos crer naquilo que Ele pode fazer. Morte. Quantas vezes nós já nos ajoelhamos diante do Senhor e dissemos para Ele: Senhor, passa de mim esse cálice. A diferença é que nós não oramos uma vez assim e depois as outras 2 vezes, contanto que seja feita a tua vontade. Contudo, que seja feita a tua vontade. No entanto, que seja feita a tua vontade. Entretanto, que prevaleça a tua vontade. Muitas vezes nós estamos orando só: passa de mim esse cálice, passa de mim esse cálice, passa de mim esse cálice. E aí não passa nunca o cálice, igreja. A morte não chega e a vontade de Deus não se cumpre. Porque muitas vezes nós não estamos fazendo a oração que Deus quer que nós façamos. Eu às vezes fico pensando a respeito disso, que todos os dias o Espírito Santo está tentando me convencer da morte. E nos últimos dias eu confesso para a igreja que ele já me convenceu assim, que eu preciso morrer muito mais. Mas está difícil morrer, gente. Está difícil demais. O povo está enterrando a gente viva e está jogando a terra assim, ó. E está doendo, e está doendo, e está doendo, e está doendo, não estou respirando. Calma aí, mais um pouquinho. Calma, mais um pouquinho só. Vai dar certo. Você vai ressuscitar. Você vai ressuscitar. Jesus quer fazer com que nós também venhamos a ressuscitar. Mas para ressuscitar você tem que morrer primeiro. Aí se você morrer, eu vou orar todo dia para você ressuscitar. Mas o difícil é morrer. O difícil é morrer, igreja. Porque quando Deus usou Ezequiel ali no meio do vale de ossos secos, no capítulo 37, a Bíblia diz que o vale estava coberto de ossos e eles estavam sequíssimos, ou seja, eles estavam sem vida. Poderão então fazer eu reviver esses ossos? O profeta disse: tu sabes. Deus só revive, igreja, Deus só vivifica o que está morto. O que está morto na sua vida? É a sua vida espiritual, é a sua vida sentimental, é a sua vida profissional, são os sonhos que o Senhor sonhou para você, é a sua vida familiar. O que está morto? O que já virou cadáver na sua vida, que você não consegue fazer com que isso venha a passar pelo processo cadavérico ali para ressuscitar? Jesus tem falado isso conosco. Quando passou ali o período da morte, aqui na palavra do Senhor diz, que ele fez essa oração e ele disse: não vamos porque já vem o que me trai. Quando Judas se achegou perto de Jesus, ele tinha combinado com os outros que iam prendê-lo, que era aquele que ele beijasse, que era para levar. E aí Judas chegou perto de Jesus e o beijou. E quando ele o cumprimentou, Jesus o chamou de amigo. E muitas vezes, nós não temos suportado coisas bem menores. Será que algum de nós aqui já foi vendido por 30 moedas de prata? Às vezes eu fico vendo quando a gente reclama, questiona e sofre. Quando o outro nos trai, quando o outro mente para nós, quando o outro não é aquilo que a gente quer que ele seja. Quando ele não é fiel na palavra do Senhor e ele não é fiel como um amigo.
Mas Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. Ele sabia de toda a situação e ele disse para Judas: e aí, amigo, o que você manda? Em que eu posso te ajudar? E as pessoas já vieram e já o manietaram e já o prenderam. E já o levaram para o sofrimento e debochavam dele. Se você é o filho de Deus, salva-se a si mesmo. Se você é verdadeiramente o filho de Deus, salva-se a si mesmo. Eles diziam que Jesus estava blasfemando quando ele dizia que ele era filho de Deus. E hoje nós somos chamados filho do Deus Altíssimo e nós somos quem não reconhecemos a nossa paternidade. Somos nós que não reconhecemos a nossa posição de filho, porque ser filho, igreja, é diferente. Todo filho é servo, nem todo servo é filho. Ser filho é ter prioridade. Ser filho é ser amado, é ser adulado, sim, pelo Pai. É ser paparicado, é ser corrigido, é ser repreendido, é morrer para ser ressuscitado. Então, ali, aquela situação toda. Quem era Jesus? Quem era Jesus, igreja? Quem é Jesus para você? Jesus era chamado por muitos deles de Elias, por outros era chamado de profeta. Muitos reconheciam quem ele verdadeiramente era, como filho de Deus. Muitos andaram com ele como Pedro andou. Eu acho tão impressionante assim, a maneira como Deus falou com Pedro e como ele fala conosco. Porque quando o Pedro sacou ali a espada e pá, na orelha do moço, Jesus falou para ele, em outras palavras: Pedro, não preciso que você me defenda. Olha aqui, deixa eu te contar. Se eu quiser, eu vou orar ao Pai e Ele vai mandar legiões de anjos para me defender. Então você fica na sua aí que vai cumprir o propósito. E aí quando Jesus falou para ele que ele ia negar, ele disse o quê? Não, de forma alguma que eu vou te negar. Mas quando ele negou, igreja, as 3 vezes, antes que o galo cantasse, a Bíblia diz que ele chorou amargamente. E o que me chama a atenção não é nem o chorar dele amargamente, porque isso para mim já é normal, eu choro todo dia amargamente. Mas, quando Jesus ressuscitou, que ele se encontrou ali com as pessoas, ele combinou um encontro com os discípulos na Galileia. E aí ele disse assim, ó, vamos, avise para os discípulos se encontrarem comigo na Galileia, avise a Pedro. Por que ele não falou João? Se ele já disse, olha, avise os discípulos são todos. Não precisa dizer Pedro também. Diga para Pedro também. Por que ele disse Pedro? Porque ele sabia que Pedro já tinha se arrependido. Ele sabia que Pedro tinha chorado. Ele sabia que Pedro tinha, assim, amargamente se colocado naquela condição. Jesus falou comigo que eu ia fazer isso. Jesus falou comigo que eu ia fazer isso. Eu disse para ele que jamais. Olha como eu sou impetuoso. Olha como eu sou sanguíneo. Olha como eu preciso morrer. Quando ele chorou amargamente, igreja, ele estava morrendo. Quando ele chorou amargamente, igreja, ele estava reconhecendo aquilo que ele era. Sanguíneo. Avise os discípulos. Avise também a Pedro. Avise os discípulos. Avise também a Vitória. Avise os discípulos. Não deixe de avisar para a Flávia. Avise os discípulos. Nós precisamos aprender que nós renunciamos às coisas. Nós renunciamos, às vezes, o bem que Jesus quer para a nossa vida, porque nós não queremos o sofrimento. Nós retardamos, Douglas, a bênção do Senhor para nós, porque o sofrimento é muito. Muitas vezes Deus quer que nós tomemos uma posição que nós não queremos tomar. Muitas vezes Deus quer que nós perdoemos as pessoas, que nós liberemos o perdão para quem nos ofendeu, e nós não queremos, porque no Pai Nosso, como que é a oração? Perdoai uns aos outros assim. Então quer dizer que para receber o perdão de Deus, eu preciso liberar o perdão para as pessoas.
Não adianta dobrar o joelho e ficar na igreja 30, 20, 40 minutos, 1 hora, confessando pecado e pedindo perdão para Deus, se eu também não liberar aqueles que me têm ofendido. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Morte. Perdoar é morrer. Perdoar é abrir mão. Perdoar é renunciar à sua razão. Perdoar é reconhecer que ainda que você esteja certo, você não quer saber, você quer morar no céu. Gente, é difícil. É difícil. Porque nós falamos muitas coisas assim da boca para fora. Mas nós percebemos que nós ainda não perdoamos, que nós ainda não morremos quando nós encontramos aquela pessoa. Ou quando alguém diz assim, nossa, você não sabe quem que eu vi hoje, eu vi o fulano. E aí seu coração faz assim, pá, e fecha. Você não perdoou. E aí você fica sabendo a história lá que o outro quer contar aí no frigir dos ovos. Você quer fingir que não acontece nada. Você quer passar uma maquiagenzinha ali. Muitas vezes quando eu estou me maquiando, o Espírito Santo fala comigo. Muitas vezes. Minha filha, a minha igreja está assim, ó. Como você está fazendo agora. Está passando uma maquiagem. E está tudo certo. Como disse aqui hoje a missionária, está fazendo botox. O peeling, está tudo resolvido. Morte, igreja. Morte. Para fazer a vontade de Deus, nós precisamos morrer. Para seguir o ministério que Deus tem para nós, nós precisamos morrer. Porque o João pensa de um jeito, a Maria pensa de outro, mas a palavra do Senhor diz que cada um foi recebido um dom. E que nós temos que caminhar como o corpo de Cristo. O João não é melhor que a Maria não é melhor que o José, mas nós estamos todos dentro da mesma condição de pecadores, incircuncisos, mas que foram enxertados na videira verdadeira, lavados e remidos no sangue de Jesus. O mesmo amor que Jesus tem pela minha vida, Ele tem pela vida do Cristiano. O mesmo amor que Deus tem pela vida do Hugo, Ele tem pela vida do pastor Marcelo. O mesmo amor. O que faz diferença entre nós? É o nosso relacionamento com Ele, é a nossa morte. Jesus, eu quero dizer para o Senhor que eu estou disposta a morrer aqui, naquilo que eu sonhei a vida inteira. Mas que o Senhor não sonhou para mim. Tem gente que desde criança sonha em fazer medicina, mas Jesus sonhou para ele desde criança ser profeta. Oh, glória! E aí, igreja? E aí você precisa abrir mão de uma coisa para fazer a outra, para você andar segundo a vontade de Deus. E essa morte aí, dói. Eu sonhei em ser tantas coisas na minha vida, menos ministra do Evangelho. Eu sonhei em ser tantas coisas na minha vida, menos cristã, tinha pavor. Morte. Morte. E a Bíblia diz que nós devemos tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga Jesus. Negue-se a si mesmo, morra para você mesmo, deixe de fazer a sua vontade, renuncie o seu querer, toma a tua cruz e siga Jesus. Então quer dizer que para você tomar a cruz e seguir a Jesus, primeiro você precisa morrer. Para tomar a sua cruz e dizer que você é discípulo de Cristo, primeiro você precisa fazer um velório ali, da sua justiça própria. Vamos enterrar nesta noite, em nome de Jesus, toda a falsa humildade, todo o orgulho, toda a soberba, toda a mentira. As mentiras inventadas, igreja, aquelas que nós contamos para nós mesmos e nós acreditamos nelas. Morte. Vamos celebrar a morte. Vamos celebrar a morte. Vamos celebrar a morte. A de Cristo e a nossa. Por que a de Cristo? Porque foi por Ele, igreja. Foi por Ele. Foi porque Ele se encorajou para sacrificar ali a vontade dEle e dizer, olha, Senhor, Deus de poder. O Senhor pode fazer com que passe de mim esse cálice, todavia seja feita a Tua vontade. Senhor, o Senhor pode fazer, Pai querido, Pai amado, com que esse meu colega de trabalho converta. Mas o Senhor está tentando me converter primeiro, Pai, eu já entendi. Eu já entendi. É assim, igreja. Deus está tentando nos dar mais uma chance.
O Espírito Santo tem me incomodado por causa das pessoas doentes que estão dentro da igreja. Maquiadas. Mas elas não estão se maquiando para fingir ser aquilo que elas não são, mas é porque elas já estão tão acostumadas. Sabe quando você acostuma com a máscara? E aí você coloca ela todo dia sem nem ver. A máscara de que vai tudo bem, a máscara de que a sua vida é muito boa. E você não consegue se colocar naquela posição de morte. Porque as pessoas estão dentro da igreja e elas trazem consigo as histórias, cada um com as suas histórias, de rejeição, de traição, de mentiras. Os filhos de pais separados falam que a culpa é porque os pais separaram, mas ninguém consegue explicar por que os filhos que foram criados com o pai e a mãe também têm problema. Sim ou não? Então fica aquela maquiagem, assim, você fica o tempo todo tentando justificar o que é que aconteceu. Não, meu problema é porque a minha mãe me deixou no hospital e ela me abandonou, e ela me rejeitou, e aí eu passei a vida inteira amargurada. E aí tem pessoas, eu vejo pais que dizem assim, não, mas eu tenho que fazer, eu não vou fazer isso e isso para o meu filho, eu posso fazer, mas eu não tive quando eu era criança. O que é isso? Vingança? Ué, você não teve porque não teve. Às vezes seu pai não tinha condição, ou talvez até ele teve e não te deu. Mas isso não quer dizer que você hoje pode e você não vai fazer o bem para o seu filho. Deus pode nos fazer o bem, Deus nos faz o bem, Deus quer nos fazer o bem. Mas nem sempre nós queremos receber. E aí você vai dizer para mim, o que é isso, Flávia? Todo mundo quer receber o bem, será? Por que Jesus perguntava para um homem que estava 38 anos ali do lado daquele tanque, ele não andava? Você quer ser curado? Lógico! Devia ter uma placa na cara dele assim, uau, claro! E ele disse, eu quero, mas toda vez que a água balança, não tem ninguém para levantar aqui e me colocar lá na água. Porque já tem uma fila muito grande de pessoas entrando querendo ser curadas. E eu também quero ser curado, mas não tem ninguém para me levar lá. Levanta, toma tua cama e anda. Levanta, toma tua cama e anda. O que é mais fácil dizer? Perdoados são os teus pecados. Levanta, toma tua cama e anda. Por que Jesus dizia isso, igreja? Por que Jesus dizia isso? Perdoados estão os seus pecados, ou levanta, toma a tua cama e anda. Então quer dizer que quem está doente tem pecado não perdoado. Sim ou não? Quem está doente, Douglas, tem pecado não confessado. Senão Jesus não ia dizer para tantas pessoas. Ele falou isso para todo mundo. Quando ele curou as pessoas ali em Cafarnaum, quando ele curou o cego, ele dizia... Vai, não peques mais. Vai, não conte para ninguém. Ele diz para a prostituta. Vai, muda o seu caminho. Vai, muda a tua conduta. Vai, porque hoje eu te sarei. Então quer dizer que o perdão, igreja, ele tem a ver com ser sarado. Ele tem a ver com ser curado. E muitas vezes nós somos doentes e nós não reconhecemos que nós somos doentes. Pessoas que vivem e que muitas vezes não têm mais vontade de viver. Pessoas que anoitecem de um jeito e amanhecem de um outro, inconstantes. A Bíblia diz em Tiago, acho que no capítulo 1, versículo 8, homens inconstantes têm coração dobre. E eu fico pensando nessas coisas, nessas mortes assim diárias, porque morrer todo dia é muito mais difícil do que morrer para a glória, igreja. Morrer para a glória deve ser a melhor coisa. É aquilo que o nosso coração anseia, é o nosso desejo, é voltar para casa. Mas morrer todo dia, igreja, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. E aí vem um rolo compressor e passa em cima de você. E aí tá pouco, ele vai e passa de novo. E aí você fala, Jesus, mas eu não aguento mais porque essa história não muda. E você não consegue entender que você ainda não aprendeu o que você precisava para você ser ressuscitado. E aí você fica como os ossos secos ali, sequíssimos. E não adianta a palavra do profeta, gente, não ressuscita. De vez em quando eu ponho a mão nos aí, mas não tem recurso. Eu já falo assim, Espírito Santo, convence ele que ele tem que morrer mesmo e pronto. Que daí a gente ora depois para ressuscitar. Mas enquanto não terminar de morrer, não tem jeito. Está saindo sangue, o sangue está jorrando, não para de jorrar, não para de sair sangue. A pessoa está ali, mas não tem jeito.
Eu vejo as pessoas doentes, com uma tristeza que elas não sabem de onde vem, nem para onde vai. Não aconteceu nada. O pai está vivo, a mãe está viva, os irmãos estão com saúde. Todo mundo trabalha, tem emprego, tem casa, tem carro, tem tudo. Não está faltando nada. Mas elas são pessoas oprimidas. São pessoas divididas. São pessoas que não sabem o que elas estão fazendo aqui. Ficam perguntando para Deus por que eu nasci. Porque eu não tenho utilidade para nada. A minha vida é assim, essa coisa sem graça. Morte. Uma coisa que eu aprendi, eu acreditava que a cura era uma oração que você ia fazer ali para você ser curado e tal, e que você ia ser curado. Tipo assim, instantaneamente. E que não ia doer nada, porque já doeu a vida inteira, então não tem por que doer mais, tem? Já está doendo, tem 30 anos, gente. Não tinha que doer mais, não. Já, o que tinha que doer, já doeu. Mas não é assim que funciona. Eu aprendi que quando você está sendo curado, dói mais. É como eu falo, eu gosto sempre de usar esse exemplo. Parece que tem alguém com a faca, veio, tirou a pele todinha. E aí, de vez em quando, vem alguém e põe a soda. Tss. Quando nós estamos sendo mortos para nós mesmos, quando nós estamos sendo mortos para nós sermos curados, daquilo que muitas vezes veio no ventre, daquilo que muitas vezes veio de quando nós éramos crianças, veio daquele irmão que te xingava o tempo inteiro e falava, por que você nasceu? Ninguém te queria, ninguém te ama, você é gordinho. Eu lembro, eu era tão magra, gente. Eu falo que eu era porque hoje eu sou assim, uns 15 quilos mais gorda. Faltava um dente na frente. Pesava 42 quilos com 1,69 m. Gente, era o terror. Era assombração. E o povo, todo mundo pegava no meu pé. E eu fiquei traumatizada muito tempo por causa da magreza, porque o povo só me chamava de magrela, Olivia Palito, era os nomes mais bonitinhos que eles chamavam. Então, assim, todo mundo passou essas coisas na escola. Quem tem a orelha mais assim é a orelha de abano. Quem tem o dente maior é o dente de Dumbo. Tudo as pessoas inventavam, porque menina é uma bênção. E é assim que as coisas funcionam. Só que as pessoas elas vão acumulando essas coisas como lixo. E aí o Espírito Santo me deu um exemplo lindo. Quem aqui tem computador em casa? Todo mundo, amém? Quando você exclui uma foto no seu computador, ele diz, tem certeza de que você deseja enviar para a lixeira? E aí você diz, sim. E aí ele exclui. Certo? E aí vai para a lixeira. Depois, quando você vai lá na lixeira, você clica esvaziar a lixeira. Todos os itens que estão na lixeira serão removidos. Você tem certeza? Sabe o que a igreja tem feito? Remove só ali o passo 1 da morte. E diz que está tudo removido, que está tudo certo, que está tudo perdoado. Mas não esvazia a lixeira, no final vai guardando ali. Então eu perdoei o fulano, mas eu não confio mais agora em ninguém. Eu não acredito mais nas pessoas, eu não creio mais que elas podem ser sinceras, que elas podem ser fiéis. Eu não acredito mais que comigo pode ser diferente, porque eu já tentei 1000 vezes tirar a carteira de habilitação, Douglas, e eu não passei. Então agora eu não acredito que eu vou passar. Ou seja, a lixeira da pessoa está cheia. E a morte? Nunca, mas o sangue está saindo. Nunca morreu na vida. Está necrosando já os órgãos. O braço, a perna. Mas está vivo ainda. Está vivo ainda. A lixeira está cheia. De vez em quando eu esqueço de esvaziar lá a lixeira. E essa semana eu fui lá. Falei, nossa, estou precisando apagar aqui umas provas. Preciso excluir umas fotografias. E aí tá lá, né? E na hora o Espírito Santo é tão lindo, né? Ele fala com a gente uns exemplos tão simples. Olha aí, minha filha, o povo tá fazendo assim, igual você tá fazendo aí, ó. Vai lá e exclui, tem certeza que deseja excluir? Sim. Mas a lixeira fica lotada, e aí o que acontece? De vez em quando você quer, você vai lá e devolve o que aconteceu, você recupera o arquivo. É impressionante. Os crentes estão modernos demais, gente. Não formata o negócio, não. Vai recuperando os arquivos. Não é, Douglas? Quantos arquivos você já recuperou? Que é isso, igreja? Eu tenho até vergonha de falar os arquivos que de vez em quando eu recupero aí.
E Jesus está falando, morte, morte, morte. Minha filha, não recupera arquivo nenhum desse aí. Vamos colocar uma soda no assunto. Vai queimar, vai doer, mas vai acabar e depois vai ressuscitar. Ninguém recebe coração novo sem tirar o coração velho. Ninguém tem coração de carne se ainda continuar tendo coração de pedra. A Bíblia fala sobre isso. Coração duro. Eu li essa palavra essa semana quando eu desci do trabalho e eu fiquei lá no Parque Vaca Brava mais ou menos 1h20. E orando e chorando. E sabe por que eu estava chorando, gente? Morte! Morte! Eu desci chorando aos prantos da Avenida 85 até lá no Parque Vaca Brava e sentei sozinha lá na grama. Falei, Jesus, o negócio é o seguinte, muda mesmo. Eu estou falando para o Senhor que eu quero morrer. Mas ressuscita depressa. Tem misericórdia. Sopra aí, ó, o refrigério santo, o bálsamo de Gileade. Derrama aí um óleo fresco de unção que me faz permanecer na tua presença. Mas mata mesmo, Jesus, porque eu não quero ser aquela Flávia lá que o mundo formou. Porque eu já ouvi pessoas cristãs dizer assim, mas Deus me fez assim. Mentira. Eu achei tão engraçado o dia que eu ouvi isso. Não, mas Deus tem que me aceitar. Porque Deus me fez assim, igreja. Então Deus fez uns filhos corruptos, ladrões, mentirosos, prostitutas, adultos e outros não. E qual é a explicação plausível que vocês têm para me dar do porquê uns foram escolhidos para ser assim e outros não? Jesus nos fez a imagem, a semelhança do Senhor. E todas as outras coisas, elas foram enxertadas em nós, até quando nós estávamos no ventre, como herança espiritual dos nossos antepassados, dos nossos pais, dos nossos avós. Eu estou querendo herdar só o que é bom, porque o que é ruim, o sangue de Jesus tem poder. Não estou conseguindo ficar livre disso. Vai para a lixeira, vai para a lixeira. Não tem um backup, gente, não guarda backup. Vamos excluir. Vamos fazer com que o sangue de Jesus verdadeiramente seja válido na nossa vida. Com que verdadeiramente a palavra da cruz, ela tenha um significado para nós. Porque eu penso que deve ser muito triste para Deus saber que Ele entregou Jesus e a gente vive uma vida sem querer morrer, né? Eu não vou dizer que Deus fica decepcionado, porque eu imagino que ninguém decepciona a Deus, né? Onipotente, onipresente, onisciente. Mas ninguém quer passar lá o Gólgota. Ninguém quer. Nem eu, igreja. Estou passando uma luta aí para poder chegar nesse negócio da morte. Parece uma montanha russa. Vai acabar nunca mais. De vez em quando eu dou uns gritos. E aí Jesus está falando comigo, é morte, morte, morte. Eu desci chorando, orando, chorando, orando, chorando. Quando eu sentei lá, Deus falou comigo uma palavra de edificação. Deus falou comigo, eu estou contigo, não temas. Deus me animou, mas Ele também me constrangeu. Malvado, enganoso é o coração do homem, perverso. Quem o resistirá? Morte. Morte. E é difícil. É difícil reconhecer que nós precisamos morrer. É difícil dobrar os nossos joelhos assim, conseguir olhar para o Senhor e reconhecer diante dele ali aquilo que nós dizemos que somos e não somos, aquilo que nós achamos que somos e não somos, e aquilo que nós verdadeiramente somos e nós dizemos que nós não somos. Mas Ele sabe que a gente é. Porque nós podemos, igreja, restaurar o backup, restaurar a foto, restaurar o arquivo. E fingir para o nosso pai, para o nosso patrão, para o nosso namorado, namorada, para o nosso vizinho, para os irmãos da igreja, que nós não estamos restaurando nada e que está tudo morto. Mas vai chegar um dia que isso vai ser revelado. Porque não existe segredo no coração do homem que o comportamento dele não revele. Então, mais dia, menos dia, isso vai se revelar.
Talvez não seja hoje, né, amanhã, mas vai se revelar. Em determinadas situações vai se revelar, porque é muito mais fácil para nós ter uma ação do que ter uma reação, mas nós reagimos, Douglas, e aí a gente entrega o jogo. De vez em quando eu reajo a algumas situações assim, e eu me olho no espelho e falo, nossa, restaurei o backup. Parece que a velha natureza é como uma Xerox. De vez em quando eu me sinto assim, ó, quero abrir o zíper. E aí eu saio de dentro e esse outro aí fica para lá. De vez em quando eu me vejo assim. Só que esses últimos dias, eu tenho me visto assim, todo dia. E hoje eu estou começando a ficar desesperada pela minha conversão. Eu já estou começando a ficar desesperada para ter uma nova chance. E eu tenho orado por isso, eu tenho falado, Jesus, me dá mais uma chance, me aceita. Jesus, me dá mais uma chance de morrer, porque eu não quero ser a vida inteira amargurada. Jesus, me dá mais uma chance. Eu não quero ser rejeitada a vida inteira. Já pensou, daqui a pouco eu caso e tenho filhos e ainda estou com a rejeição de quando eu estava no ventre. Jesus, me dá mais uma chance. Daqui a pouco eu vou me casar, mas eu ainda estou me lembrando de todas as traições que eu tive na vida. Jesus, me dá mais uma chance. Jesus, me dá mais uma chance de ser diferente. Jesus, me dá mais uma chance de viver o novo. Jesus, me dá mais uma chance de ser nova criatura. Porque a Bíblia diz que nós nascemos da água e do Espírito. E aí então nós temos a oportunidade de sermos novos. E as coisas para trás, né, ficaram. Mas o duro não é isso. O duro é quando você já aceitou Jesus como Senhor. Você já desceu as águas, já se batizou, já recebeu o Espírito Santo, já está na igreja tem um tempo. Mas parece que tem um backup assim, sabe? Que ele nem está na lixeira. E parece que as coisas não caminham. E aí você até acha que você superou, que passou. Mas basta acontecer de novo uma situação e você vai ressuscitando tudo aquilo que você achava que estava morto ou que você dizia que estava. Tem uma família aí que você pensa que está morta e está todo mundo vivinho. Eles levantam até e batem palma. E é difícil. É difícil demais. É difícil demais porque não é só abrir o zíper assim e sair de dentro. Mas eu tenho orado e falado isso com Deus. Que eu quero sair de dentro de mim. Eu quero sair de dentro de mim. Para eu sair do sofrimento. Eu quero sair de dentro de mim. Como uma nova criatura. Mas o processo para abrir o zíper, irmãos, só misericórdia. Já descobri que eu abri o zíper umas 50 vezes. E ainda não saiu uma versão original, gente. Ainda não saiu uma versão do sangue de Cristo, da cruz do Calvário. Ainda não saiu uma versão de circuncisão. Já tem mais de 2000 anos que o sacrifício foi feito. E já foi tudo pago e não devo nada. Não devo nada. Mas também não vivo a plenitude. Porque o problema não é dever nada, igreja. Muitas vezes a gente não deve nada. Mas também não vive a plenitude. Então o que adianta você ficar aqui? É melhor morrer mesmo. Vidinha mais ou menos. Tudo mais ou menos. Relacionamento com Deus meia boca. Meio termo. Em cima do muro. E o sangue está lá. Tanta gente precisando de doação. E o seu está saindo assim a revelia, ó. Mas não morre. Eu me lembro quando eu era criança, quando minha mãe ia matar frango.
Corria atrás do frango lá no fundo do quintal. Vinha, pegava o bichinho, pisava nas duas asas dele assim para um lado, tirava as peninhas assim do pescoço e cortava, morria de dó. Cortava o pescoço do bichinho e ficava lá o sangue saindo. Aí de vez em quando não tinha saído o sangue todo ainda e ela soltava o pescoço dele, ele começava a movimentar. Mas quando o sangue saía todo, aí havia a morte. E celebração, porque a gente comia um prato delicioso. Sempre há ressurreição depois da morte. Sempre há. Porque Deus tem prazer em ressuscitar. Deus tem prazer em ressuscitar sonhos. Na verdade, tudo que Deus quer é ressuscitar sonhos, presbítero Dário. Mas às vezes a gente não crê. E a gente fala até assim, nem estou querendo mais. Já estou esperando ter um tempão e tal. Mentira! A gente quer que Ele faça e faça hoje. Porque hoje é sábado e Jesus gostava de fazer milagres no sábado. Que o Senhor possa nos ensinar a verdadeiramente querer a nova chance. No sentido de não querer mais ser o mesmo. Não só no sentido do pecado, igreja. Porque muitas vezes não é do pecado que nós estamos falando. Quando eu tenho falado para Deus hoje que eu não quero mais ser a mesma, e eu tenho pedido para Deus mais uma chance, eu tenho falado, Deus, eu quero uma chance de ser isso que o Senhor diz na sua palavra que o Senhor me fez. Sacerdócio santo, nação eleita, povo escolhido. Senhor, eu quero uma chance de ser isso tudo que o Senhor falou que eu sou. Eu quero uma chance de ser isso tudo que o Senhor disse para todo mundo que eu sou. Vermezinho de Jacó. Eu quero mais uma chance de não guardar as rejeições, as amarguras, as traições, os dissabores, as discussões, o amor que eu não tive. Eu quero uma chance. Será que está difícil demais para o Senhor me dar uma chance? Eu não quero mais viver assim. Eu não me aguento mais. Eu quero abrir o zíper aqui, quero sair dessa roupa suja. Morte. E a Flávia que vai sair é assim, uns 5 anos mais nova, tal. No mínimo. Mas morrer, igreja. Para morrer a gente tem que jejuar. Para morrer a gente tem que orar. Para morrer a gente tem que fazer campanha, fazer propósito, levantar de madrugada. Para morrer a gente tem que abrir a boca e tem que reconhecer, porque Deus sabe o que a gente precisa, mas Ele quer que a gente diga. Que queres que eu te faça? Ele sabe o que você está querendo, Ele conhece o desejo do seu coração, mas Ele quer que você abra a boca para dizer: Deus, eu sou pecador, mas eu quero mais uma chance. Eu quero nascer de novo. Que não é da água e do Espírito, porque assim eu já nasci, Douglas. Tem 5 anos. Mas eu descobri que até hoje ainda tem que morrer. Tem 2 anos, tem 3 anos, tem 10 anos que você desceu as águas. Mas até hoje não ressuscitou. Pensa. Está no sepulcro. E a Bíblia diz que quando Lázaro, ele saiu do sepulcro, Lázaro vem para fora, ele estava atado em muitas coisas. E ele não conseguia andar, ele não conseguia enxergar. E nós estamos assim. Às vezes nós já saímos do sepulcro, mas nós estamos ali de pé, cheio de faixas, e a gente não consegue enxergar um palmo diante do nariz. E nós estamos envoltos em muitas coisas, nas coisas deste mundo, no passado, e naquilo que foi, naquilo que poderia ter sido e não foi, naquilo que foi e podia ter sido diferente, e você fica montando na sua cabeça as suas histórias, mas a história que você tem que viver, que agora você não vive. E nem sabe como tirar as faixas.
De vez em quando Deus manda lá arrancar uma tirinha daqui, misericórdia. Você já tomou posse das partes como se fosse sua pele. Não vai tirar, não, é meu. Não abro mão. E aí quando Jesus olha para você, você fala, foi ele. Vamos nos colocar de pé? Quem quer ressuscitar? Vamos orar para nós morrermos. Vamos orar para nós deixarmos a roupinha velha, para nós pararmos de recuperar o backup, de recuperar o arquivo, para nós pararmos de vivificar o que precisa morrer e deixar morrer aquilo que precisa ser vivificado. Querido Deus, Pai Celestial, nós queremos adorar ao Senhor porque Jesus morreu na cruz por nós. Obrigada, meu Deus, porque o melhor presente que o Senhor tinha para nos dar foi a morte de cruz de Jesus. E o sofrimento que ali ele passou, e nós queremos glorificar o Senhor porque Jesus foi obediente, porque Jesus disse, passa de mim esse cálice, porém, seja feita a tua vontade, que não seja feito o meu desejo, que não seja feito o meu querer, mas que seja feita a vontade do Senhor. Nós queremos glorificar ao Senhor por isso. Nós queremos glorificar ao Senhor pela obediência de Jesus, porque quando Jesus fez isso, Ele nos ensinou a como orar. Ele nos ensinou que nós também podemos dizer ao Senhor, Deus, se puderes, Pai, passa de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade. Deus, nós queremos dizer ao Senhor nesta noite que nós queremos morrer. Nós queremos morrer para nós mesmos, nós queremos morrer para os nossos sonhos. Nós queremos morrer, Pai, para as rejeições. Nós queremos morrer, Pai, para a dúvida. Nós queremos morrer, Pai, para a falta de fé. Nós queremos morrer, Pai, para a incredulidade. Nós queremos morrer, Pai, para tudo isso que nos magoa tanto, que nos machuca tanto, Senhor, e que nós não sabemos muitas vezes como gerir os sentimentos que há em nós. Jesus, mas nós queremos morrer, Senhor, porque nós precisamos de mais uma chance. Foi baixado um decreto sobre as nossas vidas, um decreto mundano, um decreto do maligno, de que nós não íamos conseguir romper, de que nós não íamos conseguir perdoar, de que nós não íamos conseguir viver uma vida diferente e viver a plenitude do Senhor, Pai, mas através de Jesus. Todas as coisas, Pai, podem ser desfeitas. Todas as obras de Satanás podem ser lançadas por terra. Através do sangue de Jesus ali na cruz, nós queremos viver a plenitude do Senhor. Nós queremos viver verdadeiramente a ressurreição. Porque nós cremos, Pai, que nós não vamos ter alegria somente quando nós formos morar no céu, Pai. Mas que nós vamos viver, sim, alegres e felizes na Tua presença aqui na terra. Eu creio, Senhor Jesus, que o Senhor pode nos dar mais uma chance. Eu creio, Senhor Jesus, que o Senhor pode nos aceitar, que o Senhor pode nos receber, que o Senhor pode, Pai, gerar em nós esse desejo de verdadeiramente ser ressuscitado. Esse desejo, Senhor, de viver os Teus sonhos, os Teus planos, as Tuas vontades, o Teu querer, Senhor. Faz em nós, Pai. Faz em nós o Teu querer. Faz em nós, Pai, a Tua vontade. Faz em nós, Pai, o Teu desejo. Faz em nós, Senhor, aquilo que o Senhor sonhou, aquilo que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor quer. Que nós sejamos jovens cheios do Espírito Santo, que nós venhamos transbordar de unção na presença do Senhor, que nós venhamos ser vazios de nós mesmos e do nosso querer e dos nossos sonhos. Nós renunciamos, Pai. Nós deixamos no altar do Senhor os sonhos que nós sonhamos, que o Senhor não tem parte neles. Nós deixamos no altar do Senhor os sonhos que nós sonhamos, que o Senhor não sonhou para nós. Porque nós queremos viver, Pai, a Tua vontade, a Tua plenitude para sempre. Amém.